E a gente fala agora sobre o transtorno bipolar. A importância de levar informação sobre essa doença psiquiátrica que afeta cerca de 1 a 2% da população no mundo. Provoca mudança drástica no comportamento e nas relações sociais. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a psiquiatra Ana Raquel Santiago. Doutora Ana, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado da TV Atalaia. Boa noite. Boa noite, então. Eu perguntaria à senhora inicialmente o que pode desencadear o transtorno bipolar. Fale um pouco sobre isso. Bom, boa noite novamente, boa noite a todos. O transtorno bipolar, ele tem uma série de situações que podem desencadeá-lo. Só que não é só uma doença que a gente pode pensar somente de situações. O transtorno bipolar, ele tem uma origem multifacetada. Então, podem ser condições genéticas, podem ser condições sociais, condições, eventos estressores na vida. Na verdade, como muitas doenças psiquiátricas, a gente não sabe exatamente o que origina, o que desencadeiam essas doenças. O que a gente sabe é que a origem das doenças psiquiátricas e também do transtorno bipolar, ela é complexa. Então, a gente sabe sim que se você tem familiares com doença mental, com transtorno bipolar, você tem maior probabilidade de desenvolver a doença, por exemplo. Então, isso pode acontecer decorrente, por exemplo, do uso de drogas. Você pode ter a genética, você pode ter na família, no entanto, você nunca desenvolver. Ou então você pode, por exemplo, após o uso de drogas, ou após um evento estressor na sua vida, você pode começar a desenvolver sintomas da doença. O que é que muda na pessoa, doutora, essa doença, transtorno bipolar, as suas características? Então, o transtorno bipolar é um transtorno que se caracteriza por duas fases. Para resumir, ficar bem compreensível. É um transtorno que pode ter alteração do humor. Também ele é chamado de transtorno do humor bipolar. Então, a pessoa pode ter fases de doença ativa, onde ela fica com o humor muito elevado, ou seja, muito eufórica, falando excessivamente, pode realizar ações também extravagantes, pode realizar compras descontroladas, pode começar, por exemplo, a alterar o comportamento, alguém que pode ser um pouco mais calado, começar a ficar muito tagarela, por exemplo. Essa é a fase do transtorno bipolar, que a gente chama de fase de mania, é um dos polos. O outro polo é o polo depressivo. O polo depressivo é o inverso do polo maníaco. É quando a pessoa tem o humor rebaixado, ou seja, ela começa a ter humor depressivo, pensamentos pessimistas e até pensamentos suicidas. Então, as taxas de suicídio, por exemplo, de tentativas de suicídio e até de suicídio concretizado, são maiores em pessoas com essa doença. Então, resumidamente, o transtorno ele se caracteriza por dois momentos. Ele pode ter um momento de euforia, exacerbação e alteração do comportamento, que afeta a vida do indivíduo. Não é só uma alegria, não é como uma alegria normal. É algo que foge da escala. E aí a depressão também, não é só uma tristeza. São momentos de muita apatia, de muita falta de vontade de fazer as coisas, e a pessoa pode, inclusive, tentar suicídio. Então, o transtorno bipolar, porque ele tem dois polos de apresentação clínica. E qual o tratamento indicado, doutora Ana, e a cura também, para a sua cura do transtorno bipolar? Então, assim como todas as doenças psiquiátricas, é importante que as pessoas primeiro quebrem o preconceito que tem com as doenças da mente, né? Às vezes eu falo assim porque é tão estigmatizante você falar doença mental, né? As pessoas não querem ter doença mental, mas a doença mental é uma doença da mente. Então, a gente precisa quebrar um pouco o preconceito, buscar ajuda. Geralmente, quando a pessoa entra numa crise de bipolaridade, ela não tem noção, não tem consciência que ela está alterada. Então, quem busca ajuda é a família. Tem que buscar o psiquiatra para que ele possa efetivar um tratamento medicamentoso, sim, porque não é só com psicoterapia, muitas vezes, que nós vamos conseguir controlar aquele comportamento naquele momento. E as medicações atuam tanto em substâncias no cérebro que conseguem regular
esse comportamento alterado. O tratamento do transtorno bipolar, ele é prolongado. Assim como as outras doenças mentais, são doenças também que devem ser tratadas por longo tempo. Não existe agora, até o momento, uma cura para esse transtorno. Porém, como outras doenças crônicas, a gente tem uma estabilização. Assim como eu posso ter uma diabetes, que eu sei que eu preciso tomar um remédio, eu preciso entender que o transtorno bipolar é a doença da minha mente, que eu preciso tomar medicação por bastante tempo para me manter estável. Então, a conscientização, que é o que comemoramos no dia 30 de março, sobre a quebra do estigma com essa doença, com o tratamento. Então, acho que esse é o mais importante que a gente tem que falar. O importante é que tem cura, né, doutora Ana? Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Nós agradecemos. Doutora Ana Raquel Santiago, ela é psiquiátrica e atendeu aqui o nosso pedido, a nossa solicitação para essa entrevista, justamente no dia do transtorno bipolar, que foi ontem, dia 30, né? Muito obrigado, viu, doutora Ana? Boa noite para a senhora. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.